Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Última quarta-feira do mês de março. Março, mês mulher. Aliás, todos os meses, todos os dias é mês e é dia de mulher. Mas o mês de março, o nosso canal separou uma série de entrevistas com mulheres trabalhadoras, mulheres militantes, mulheres que vivem o cotidiano e vivem os seus desafios de ser mulher numa sociedade machista, racista, patriarcal. E hoje nós temos mais uma convidada para bater um papo conosco sobre sua trajetória de vida, sua experiência profissional. Não saia daí. Em instantes estaremos de volta. No programa de hoje, mais uma vez conosco, Luciane Soares da Silva. Luciane é natural de Porto Alegre, professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Concluiu mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisa sobre a lei antirracismo e seus impactos no Rio Grande do Sul. É doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisa Funk para além da festa, um estudo sobre disputas simbólicas e práticas culturais na cidade do Rio de Janeiro. E militante sindical, movimentos sociais e mulher batalhadora, mulher guerreira. E com muita satisfação de tê-la mais uma vez, Luciana, conosco no nosso programa. Seja bem-vinda, minha amiga. Eu não nego um pedido, né, para estar com vocês, porque acho muito bacana essa iniciativa e poder falar com o povo aí que está perto e que está sempre nessa luta, esse povo do Nordeste, esse povo aguerrido, só me honra, então quem agradece sou eu. Luciana, eu gostaria de começar sabendo um pouco da sua trajetória de vida, amiga. Eu sou filha da classe trabalhadora, eu sou filha de um homem, de um caminhoneiro que se aposentou há muito pouco tempo, quer dizer, que viveu essa luta recente, levou 6 anos para conseguir sua aposentadoria. Sou filha de uma trabalhadora das fábricas do Rio Grande do Sul, venho de uma trajetória muito ligada desde sempre à escola e à universidade, então eu entro na universidade muito cedo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e entendo muito cedo, acho que em grande parte por influência da minha avó Leomira, o lugar do público em uma sociedade desigual. Então, eu acho que a grande marca da minha trajetória é a universidade, porque quando você entra na universidade com 17 anos, praticamente você acaba a sua juventude, você passa a vida adulta dentro da universidade, e o lugar de onde nunca saí, porque quando termino o doutorado já no Rio, em 6 meses eu ingressei no serviço público, né? Então, eu tive algumas experiências em universidades particulares que foram curtas, 1, 2, 3 anos no máximo. Então, toda a minha vida, toda a minha trajetória, ela é uma defesa do público, da escola pública. Embora eu tenha estudado em escola privada no ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio, eu estudei em uma escola em Porto Alegre que é um misto de escola particular com uma subvenção do Sindicato dos Metalúrgicos, que é a escola José César de Mesquita. Ela fica num lugar muito interessante, porque tem um Senai do lado e na mesma avenida, logo acima, tem a Taurus, quer dizer que eu estudava do lado de uma empresa de uma grande indústria de armas, porque tem a ver com metalurgia, no final das contas. Então, eu tenho a sorte
de alguma forma, de poder ter vivido as lutas que vivi com a certeza de um caminho a trilhar. Não a certeza acadêmica, porque essa realmente eu não tinha aos 17 anos, mas eu acho que o que eu tive e que foi importante, em primeiro lugar, como filha da classe trabalhadora, é ter pais que sabiam que a educação era importante. Eu acho bacana a gente destacar isso hoje, porque alguns pais sabem que a educação é importante, mas ao mesmo tempo querem encontrar atalhos para o enriquecimento, né? É uma questão no Brasil que diz respeito ao desejo das pessoas de mudarem de classe. Eu acho que o que eu poderia dizer, e que me orgulha muito nos meus pais e na minha avó, é que eu fui criada por 3 pessoas que nunca tiveram nenhuma dúvida sobre o seu valor enquanto classe trabalhadora. Sendo que, no caso da minha avó, ela vem de Santa Catarina, então, por uma parte da família, eu sou neta de campesinos da região de Chapecó, que é que tem a marca da imigração, nesse caso alemã. A minha avó se apaixona por um trabalhador do porto, um sambista, um homem negro, e ousa viver esse amor. Então, eu sou bisneta de alemães, mas de um casamento interracial da minha avó com meu avô e do meu pai com a minha mãe. E isso me coloca numa situação muito fundamental para estudar a raça no Brasil, já que no Rio Grande do Sul não é comum o casamento entre grupos étnicos. Os italianos casam-se nos grupos deles, os alemães da mesma forma, né? A gente sabe que a classe trabalhadora no Brasil, geralmente as escolhas maritais que saem, né, da janela racial são entre brancos e negros pobres. Isso está na tradição dos estudos raciais no Brasil, né? Mas quando você vai subindo e quando você tem a questão patrimonial, quer dizer, quando você tem herança, aí a questão ela vai se tornando bem delicada entre grupos libaneses, árabes, italianos. Então, eu acho que eu tive a liberdade de viver em uma família muito pouco moralista, no sentido da hipocrisia religiosa, uma família muito ecumênica, mas que tinha o valor da universidade. E foi a universidade que, a ela eu devo tudo que sou, e a ela eu devo toda a minha formação, de certa forma, não só científica, mas também cultural, porque no momento que a gente discute a revogação do novo ensino médio, eu sei muito bem que foi através da URGS que eu pude ver Neila Torraca em uma peça de teatro, que eu pude ver Elza Soares, que eu pude viajar para o Maranhão em 95 pela Transbrasil ainda, que eu pude construir e ter o meu primeiro apartamento alugado para fazer a minha pesquisa. Certamente, sem a universidade pública, isso não seria possível. E é por isso que eu tenho me preocupado tanto, e é tão central no meu trabalho que o acesso à universidade pública seja cada vez mais universalizado. Acho que porque eu talvez seja um ótimo exemplo da possibilidade de você fazer essa, não ascensão no sentido de eu não tenho carro, eu não tenho casa própria, mas o fato de participar da construção de um país através da universidade. Sobre a minha trajetória, eu gostaria muito de destacar esse aspecto. Como é ser uma mulher negra? Você fez aí um resumo da sua vida, da sua família. Como é ser uma mulher negra numa sociedade machista e racista? Eu acho importante contar às novas gerações que em 93, quando eu inicio a graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente não tinha bem um léxico, a gente não tinha bem uma gramática para acusar o que nós vivíamos, né? Eu acho que naquela época o lugar do professor, o poder de um professor naquela universidade, mas eu acredito que na Bahia não era diferente, no Rio Grande do Norte também não, quer dizer,
o elitismo que existe na universidade brasileira, esse elitismo sobre o qual o Florestan Fernandes sempre falou muito, né? E sobre o qual, pós-ditadura, eu diria que ele tinha até uma certa desesperança. Esse elitismo impossibilitava, muitas vezes, sequer que a gente contasse aquilo que nós tínhamos vivido, alguma investida de sala de aula, alguma piada, alguma situação mais, como é que eu posso dizer, constrangedora. Eu destacaria na minha carreira acadêmica, eu acho que o que mais é posto na década de 90 e no início de 2000 é até onde um aluno negro, até onde uma mulher negra pode ir dentro da universidade. Então, a gente tem lembrança, e aí a minha experiência, a experiência de outras mulheres negras que hoje estão em universidades no Brasil, de professores dizendo se já não está de bom tamanho a graduação, achando, eu lembrei há pouco tempo de uma das seleções que eu fiz e que fizeram uma brincadeira onde me comparavam com a Whoopi Goldberg, em outro momento me comparavam com o Michael Jackson, em uma formatura, por uma brincadeira ou não, alguém chegou e disse que tinham quebrado um copo no meio do salão e se eu não ia limpar. Quando eu chegava a algumas festas na casa dos professores, geralmente eu chegava primeiro, porque eu morava longe, então eu não tinha como ir em casa, trocar de roupa, não tinha carro, enfim, e aí achavam que eu vinha para trabalhar como babá. Então, isso também, para mim, foi uma das razões que me fez sair do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que o Rio de Janeiro, eu não acho que ele é menos racista, porque a gente tem a questão da favela, mas eu acho que o demarcador do Rio de Janeiro é outro. Eu acho que a história, a forma de como o racismo opera, ele, para mim, é muito mais territorial do que no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, você percebe um incômodo. Eu acho que hoje ainda, na universidade, com as ações afirmativas, a gente percebe um certo incômodo em agregar a ideia de que eu sou da área de ciências humanas, mas você pode ter uma bioquímica ou uma engenheira ou uma professora de ponta negra. Eu acho que nós ainda temos uma grande dificuldade em pensar em uma ciência que não seja classicamente branca, né? O Kabengele Munanga, algum tempo atrás, falou sobre o percentual de professores negros na USP, que era 5%, e ainda assim eles não estavam nas áreas consideradas mais nobres, medicina, engenharias, e eu acho que esse é o momento, quando nós conseguimos ver, pela primeira vez, talvez, como resultado das ações afirmativas, uma mudança na coloração nos grupos étnicos dentro da universidade, isso é uma grande caminhada, porque nós não usávamos o termo assédio, e muito menos o uso da ideia de um racismo institucional. Mas certamente eu só vou conseguir compreender claramente as coisas que eu ouvia na universidade, na graduação, em 99, muitos anos depois do meu mestrado. E talvez, quando eu inicio o mestrado e a escolha do tema racismo no mestrado, com a orientação de um professor cabo-verdiano, quer dizer, um homem negro não brasileiro, porque essa é uma demarcação importante, é como se eu estivesse trilhando um caminho e descobrindo o caminho enquanto eu trilhava. Ou seja, é como se você construísse linguagem. Eu acho que isso é um dos principais ganhos. E, ao mesmo tempo, a formação de excelência como uma forma de luta consciente em relação ao que se chama no Brasil de meritocracia. Eu diria que as experiências que eu vivi foram muito ligadas a uma ideia de você colocar as pessoas nos seus lugares. Acho que esse é o elemento definidor, assim. E, por último, quando você, além de negra, não tem um certo comportamento cordial, e eu nunca fui muito cordial, quer dizer, você não se presta a fazer a sala, né, a casa grande, quando você não se dobra, quando você é um pouco
iracundo, para usar esse termo do Darcy, isso ainda torna a sua vida um pouco mais difícil, porque é óbvio que a gente sabe no Brasil como o poder funciona na base das relações afetivas, algo que nunca me interessou, assim, nem isso, nem nenhum tipo de corrupção sexual ou aceitar nenhum tipo de assédio. E isso tem resultados, você vai ter que lutar um pouquinho mais, mas eu acho que a autonomia intelectual vale a pena. Estamos conversando com Luciane Soares da Silva, professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Daci Ribeiro. Luciane é uma companheira de lutas do movimento sindical e é sempre uma grande satisfação conversar com ela pela sua espontaneidade e capacidade de diálogo. Mas antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, ou que está desde o início acompanhando a nossa conversa, mas que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação com os grupos que você faz parte, o grupo dos amigos, o grupo do trabalho, o grupo da universidade, o grupo da família. É importante fortalecer essa mídia alternativa. E você também pode dar sugestões de tema. Aqui a gente faz a nossa agenda e procura contactar com as pessoas que possam contribuir com o nosso programa. Luciano, como enfrentar o assédio sexual e moral no ambiente de trabalho? Então, eu acho que esse enfrentamento ele precisa ser feito com um fortalecimento dos sindicatos, um fortalecimento das redes de apoio, exatamente pela dificuldade de combatermos esse corporativismo que existe dentro da universidade, principalmente. Eu estou falando desse caso, né? Cada um tem que pensar no seu caso particularmente. Nós temos falado muito na mídia, em todos os veículos, em treinamentos, enfim, em criar organismos de defesa e acolhimento da mulher, mas nós temos uma grande dificuldade de fazer isso, exatamente porque, diferente das nossas lutas em relação no momento de greves, em relação aos governos, em relação ao capital, nesses casos nós temos relações pessoais no momento em que acontecem as situações de assédio, são pessoas que se conhecem há 20 anos, são pessoas que têm relações pessoais, isso torna tudo muito difícil, porque envolve você quase que aplicar um tipo de penalidade contra pessoas que estão em situações de poder, até porque o assédio ele tem uma relação profunda com as relações de poder na universidade e também, particularmente, no modelo de universidade contra o qual nós temos que lutar, as questões de competitividade. E isso envolve, sim, a misoginia, o machismo e o racismo, exatamente porque nós estamos falando de mudanças estruturais na composição do poder dentro da universidade. Quer dizer, o assédio, ele também é uma forma de estabelecer os lugares de poder, é dizer assim, fique aí no seu lugar, não ouse sair desse lugar, não ouse tentar ser um líder de grupos de pesquisa ou mesmo estabelecer uma pauta mais crítica. E eu acho que é disso que se trata a universidade também. É uma gestão de recursos, né? É uma gestão de dinheiro, é uma gestão de poder, é uma gestão de desejos e de reconhecimento. Quando as pessoas reclamavam que as ações afirmativas não mudariam a sociedade brasileira, eu acho que a questão não é apenas a mudança da sociedade brasileira, porque nós sabemos que em uma posição contra o capital, nós sabemos que não basta incluir os negros dentro da universidade, que a gente está falando de uma estrutura que tem, obviamente, na classe uma categoria fundamental. Mas o fato de você alterar minimamente a realidade de um aluno de uma região rural do Brasil, que será o primeiro da sua família a entrar em uma faculdade de arquitetura, isso não é piegas, isso não é motivo, isso não é menor, isso é exatamente uma das possibilidades. Quando nós defendemos as ações afirmativas, nos diziam que era preciso melhorar o ensino fundamental. Nunca se disse o contrário.
nunca foi. Isso sempre é muito estranho do ponto de vista das lutas raciais no Brasil. O fato de dizer que, ao invés de ter as ações afirmativas, deveríamos melhorar o ensino fundamental. Não, isso me parece uma falácia, porque não é isto ou aquilo, é isto e aquilo. Então, o enfrentamento do assédio, ele passa também pelo fortalecimento desses lugares, porque na UENF nós somos 93 mulheres e um terço do número total de professores, né? E claro que isso tem um impacto no combate ao assédio. A nossa ouvidoria não funciona bem, e eu descobri exatamente que essa é uma regra no Brasil. As ouvidorias funcionam muito mal. Você tem alguns casos recentes de professores que são, de fato, exonerados ou que têm uma punição, mas para cada um caso, provavelmente você tem 10 casos de pessoas que não acreditam ou que têm muito medo de fazer qualquer denúncia. Exatamente porque, como eu digo, a nossa relação ela é muito corporativista. Denunciar um colega é você introduzir um problema muito grave em um grupo que precisa funcionar. Um departamento, grande parte das vezes, de uma forma colegiada, ou seja, as pessoas precisam ter um mínimo entendimento para que se relacionem. E isso geralmente deixa quem faz a denúncia em uma situação muito ruim, pode ter um impacto em toda a sua carreira, mas mais do que isso, pode ter um impacto na sua saúde mental. Ou seja, eu acho que nós falamos muito contra o assédio, mas nós não conseguimos, e eu não acho que é um problema de boa vontade ou de má vontade, mas nós não conseguimos avançar com os instrumentos de melhoria. Isso também se dá em relação à violência contra a mulher, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos outras legislações, mas nós não conseguimos construir os equipamentos de acolhimento, e mesmo com medida protetiva, um número grande de mulheres que é vítima de feminicídio estava com medida protetiva. Por aí você vê o tamanho do problema, né? E aí a gente vai ter que voltar para o óbvio, que é a educação não racista e a educação não misógina, a educação não machista, porque do ponto de vista jurídico, ou mesmo do ponto de vista dentro da universidade da denúncia, eu acho que nós não avançamos quase nada no Brasil, muito pouco é apurado, quase sempre você tem uma sensação de que ninguém quer tocar naquele assunto, quase sempre a gente acaba preferindo deixar para lá, e deixar para lá tem um custo psíquico de muito sofrimento para quem sofreu o assédio. E a pessoa vai ter que conviver com aquilo, muitas vezes ela vai trocar de setor, ou ela vai passar a ir menos à universidade, ou ela vai abandonar a vida sindical para evitar problemas. E todo mundo, quando eu falo disso, todo mundo sabe exatamente do que eu estou falando, porque é assim que o cotidiano, você sabe que tem um colega que sofreu aquele problema, você se oferece para ajudar, só que quando você avança para a ouvidoria, as coisas geralmente param e dali elas não saem. Ou seja, você não consegue a punição necessária, porque às vezes é um pró-reitor, porque às vezes é um professor titular, porque às vezes é um colega de trabalho, pode ser uma colega de trabalho, pode ser uma outra mulher. Então, a gente tem um problema grave nas relações intersubjetivas, e no serviço público são pessoas que convivem por 25 anos, ou seja, você não vai arrumar outro emprego. Na iniciativa privada, o que você vai fazer é mudar de empresa. Saindo um pouco do ambiente de trabalho, indo para outros espaços, como é a sua experiência com outras mulheres nas comunidades em que você desenvolve pesquisa? Eu tenho dito já há algum tempo, principalmente pós-morte da Marielle e nos anos recentes, que nada. Eu acho que eu já destaquei isso aqui em diálogos anteriores. No caso do Rio de Janeiro, onde a gente tem um número muito grande de mulheres que são chefes de família, eu tenho percebido uma autonomia muito grande de mulheres para enfrentamento da violência.
São mulheres negras, né? Todas as periferias aqui em Campos, assim como as do Rio de Janeiro, têm essa marca racial. E eu acho que o caso da Mirtes, no caso do jovem Miguel, essa situação que acontece em Recife, né? A Mirtes entrou no curso de Direito e quer dizer, o termo do luto à luta, ele é muito concreto na questão da periferia no Brasil. Pessoas que não teriam, a princípio, o engajamento sindical, o engajamento com uma política partidária, mas que passam a se engajar em movimentos de mães. Eu acho que o que eu poderia destacar é isso por questões muito específicas: desaparecimento de filhos, a morte, assassinato pelo Estado, situações de acesso a benefícios básicos, como creche, pensão, enfim. Então, eu acho, até diria, olhando o 24 e fazendo um paralelo com as eleições do ano passado, eu diria que essa pauta a esquerda ainda não trabalha muito bem, porque não são mulheres que muitas vezes não tiveram um emprego formal ao longo da sua vida e têm uma qualificação e até mesmo uma escolaridade um tanto precária. No entanto, as situações de violência e sofrimento a qual elas são expostas produz um tipo de acuidade e um tipo, até mesmo eu diria, filosófico de visão de mundo tão real, tão profundo e tão concreto que eu diria que nós temos uma dificuldade em ouvi-las, né? Eu me lembro de uma pesquisa em Acari, conversando com uma mãe, e ela me dizia: minha filha, quando eu era deste mundo, é uma mãe que tinha perdido um filho e acho que tinha um familiar preso, enfim, essas situações de tragédia que são tão comuns à periferia no Brasil e particularmente ao Rio de Janeiro, faz com que essas mulheres busquem na igreja, e de uma forma muito diferente do que pode se pensar sobre os evangélicos, elas busquem uma força moral para seguir, porque, afinal de contas, nada pode ser mais cruel do que a perda de um filho, e, ao mesmo tempo, elas passam a produzir um tipo de política local muito diferente da que nós conhecemos no sindicato e nos partidos, porque elas precisam produzir uma política local prática de autoproteção contra o Estado, na figura da polícia militar, contra o tráfico, que é a proteção dos filhos em relação aos traficantes, e pela vida. Então, eu acho que a gente tem, nesse momento atual, esse movimento, que eu acho que, obviamente, não existe só no Rio de Janeiro, ele tem essa característica muito específica, né, de mulheres que não escolheram a política, mas que acabaram fazendo política por um fator que é trágico e que depois se transforma e se amplia, e algumas delas até passam a ingressar nos movimentos sociais de forma mais efetiva. Mas nós temos uma dificuldade muito grande ainda de dialogar, né, com essas mulheres dentro dos partidos, porque elas não têm o léxico clássico, elas não fizeram as leituras que muitas vezes são feitas nos sindicatos, elas não acessam os mesmos lugares, e elas têm uma realidade muito diferente, porque elas vivem em territórios conflagrados, que eu poderia dizer, sem medo de errar, no Brasil, que são muito próximos à ideia de uma guerra civil, né? Quando a gente tem a morte de 30 pessoas em um território como Jacarezinho, então eu acho que a gente poderia aplicar esse conceito de uma guerra civil urbana contra os pobres. Estamos caminhando para encerrar nossa conversa, o nosso bate-papo com Luciane. É uma pena, mas vamos ter que ir para a última pergunta. Luciane, como militante ligada aos movimentos sociais e ao movimento sindical, como é que você encara o machismo nesses espaços? Eu acho que a gente está atravessando um período curioso. É muito parecido com aquilo que o Floresta fala sobre a vergonha de ser racista no Brasil, né? Então, quando você percebe alguns atos,
você percebe que eles vêm cercados de toda uma justificativa anterior, dizendo, olha, eu gostaria de dizer que eu estou ao lado da sua luta, eu gostaria de dizer que eu acho o feminismo algo importante, mas a gente não vai falar de paridade nessa reunião hoje. Então é curioso, acho que não é à toa que nós nos emocionamos tanto no Pará quando a gente consegue votar a paridade, você via mulheres chorando, quer dizer, é curioso você perceber como alguns movimentos, né, o próprio Me Too, que vem dos Estados Unidos, mas eu gostei particularmente do movimento que vem do Chile, com as mulheres que fazem O Violador És Tu, e que roda o mundo inteiro, né? Eu acho que nós temos, de um lado, mulheres muito aguerridas e com o pé na porta, no sentido de dizer, olha, não, se não vai ser no diálogo, então a gente vai para a rua em nome dos nossos direitos. E eu acho que isso tem produzido um certo problema nas relações, muitas vezes, com os nossos colegas, porque eu não gosto de localizar nas pessoas concretamente a culpa disso ou daquilo, né? Então, eu acho que muitos homens que tiveram uma educação patriarcal se sentem um pouco perdidos diante dessas novas questões. Só que, ao mesmo tempo, e aí eu acho que esse é um fenômeno político muito importante e no qual eu tenho que tocar, porque ele é histórico, o avanço da extrema-direita no mundo e no Brasil, particularmente, afirmam e têm produzido uma masculinidade muito violenta. A pauta atual, que está endereçada à recuperação daquela mesma ideia de fake news e uma pauta dos costumes, agora é contra a população trans. Isso a gente deve observar, porque o discurso supremacista branco estadunidense é o discurso do medo que o latino vá tomar os postos de trabalho dos pioneiros estadunidenses. Mas, sobretudo, também há o medo de que a mulher negra nos Estados Unidos vá ser a reitora de uma universidade em Harvard, vai ser a governadora em um estado importante, ou vai ser a prefeita de Nova York. Eu acho que a gente está vivendo essa fase na qual as disputas por poder colocam mulheres em situação de disputa em condições ocupadas por homens, e isso tem alavancado essa adesão à extrema-direita, feita, e aí é o preocupante, né, nas discussões recentes do Red Pill e o Calvo do Campari, feita também para uma juventude insegura da sua sexualidade, incerta, né, do que se vai exibir uma heterossexualidade ou não, mas que certamente tem que exibir signos de violência contra as mulheres. É recuperar um discurso absolutamente danoso de que mulheres são interesseiras, de que mulheres são perigosas, de que o romântico das relações não deve ser cultivado. E eu acho isso muito ruim como professora. Eu acho isso muito ruim porque a beleza da juventude e da descoberta da sexualidade, seja lá qual for, é exatamente você pensar que nós temos a liberdade do namoro, do casamento, do não casamento, mas, sobretudo, de aprender uns com os outros. E quando você cria grupos fechados de homens, todo grupo fechado é ruim. Militar, religioso, cultural, todo grupo fechado é ruim. Mas, no caso desses grupos de extrema-direita, eles cultivam duas coisas que me assustam muito: a violência contra as mulheres e as armas. Duas coisas que estão relacionadas. Quando esse menino entra em duas escolas aqui no Espírito Santo e atira contra os colegas, esse menino ele está dentro de uma cultura que não existia. O Brasil não é um país como os Estados Unidos, no qual o ataque às escolas é algo frequente. Então, para mim, isso é um indicador da chegada do mesmo discurso trumpista de tratar mulheres da pior forma, para que você tenha uma afirmação de uma masculinidade. Então, eu acho que esse é o momento que nós vivemos, ele é muito perigoso, ele tem que ser desconstruído, porque nós devemos lembrar que as mulheres
fizeram os principais movimentos do ele não. As mulheres não votaram em Bolsonaro, e na divisão da eleição no Brasil, a divisão de gênero é muito clara, e de raça também. Então, nós temos... Isso é absolutamente transparente quando você olha os resultados. Portanto, se há um elemento que deve nos deixar com a orelha em pé no Brasil, nesse momento, é a forma subterrânea do avanço desses grupos de extrema-direita, desses coachings de pegação, porque todos eles são adeptos da cultura do estupro dentro de festas, das festas de universidade. Aqui na UENF, eu vou às festas para cuidar das meninas, exatamente porque é óbvio que, como jovem, você pode passar do limite, muitas vezes, do consumo. Isso é natural, quer dizer, ser moralista em relação a isso é um equívoco, e é óbvio que a gente tem que ter responsabilidade sobre os nossos alunos por conta desse tipo de comportamento subterrâneo que vem se apresentando no Brasil nos últimos 4 anos, porque ele é sexista e ligado à arma. Isso mostra o aumento do feminicídio, isso escancara o problema dessa masculinidade que tem que ser afirmada a ferro e a fogo, e isso mostra como o feminismo e como o avanço das lutas femininas, das lutas das mulheres, das lutas trans, das lutas antirracistas, como ele incomodou o país, como ele incomodou a pessoas e a homens que acreditavam que não se deve respeitar mulheres. A palavra, o termo não é não, parece tão simples, mas se a gente olhar o carnaval, talvez tenha sido a palavra mais repetida nos blocos, não é não, exatamente porque alguns homens acham do fundo do coração, eles acreditam que o não é um sim. Quer dizer, que quando a menina diz eu não quero, é porque ela quer. Não, ela não quer, realmente, pessoal, assim, é importante o consenso, a construção do diálogo para uma relação sexual, o consentimento, ele deve ser a base, e eu acho que passou do tempo da gente levar a sério esses debates dentro das escolas de forma franca, de forma amorosa, de forma não moralista, porque certamente nós temos adolescentes e crianças que não sabem reconhecer o abuso que sofreram dentro da própria família. E isso é gravíssimo, porque elas acham que aquele tio que colocou no colo e que passou a mão nos seios, que aquilo é uma forma de carinho. E quando elas vão compreender isso aos 15 anos, aí isso pira a cabeça delas de uma forma muito grande, porque elas se sentem sujas, porque elas se sentem indignas, porque elas sentem que elas não sabiam o que tinha acontecido. E se elas não sabiam, a culpa não é delas, a culpa é nossa. Então, acho que a educação na escola sobre relações, uma educação não machista, deveria começar na escola, sim. Estamos terminando a nossa conversa com Luciane Soares da Silva. Luciane, eu abro para você fazer as suas considerações finais, meu amigo. Pois é, eu quero chamar atenção para esse elemento das nossas conversas com as nossas meninas, né? Eu sei que tem muita coisa para falar, mas eu quero usar esse espaço de comunicação para dizer isso. Nós temos que avançar dessa perspectiva, a manutenção do casamento com base na violência frente a Deus ou frente à família, reproduz a violência sobre o corpo das meninas e também dos meninos. E eu acho que nós passamos muito tempo, se a gente lembrar, quem estiver aqui nos ouvindo, tente lembrar como é que você aprendeu sobre sexualidade, tente lembrar como é que você aprendeu sobre gravidez, tente lembrar daquelas coisas em festas que diziam, e aí, e o namoradinho, e as namoradinhas, tem que ir para cima mesmo. Parece que isso foi no século passado, mas não foi, de alguma forma, isso volta agora, só que revestido com a extrema-direita, parece que uma violência, parece que a violência tem que ser mais intensa, porque as mulheres agora são mais aguerridas. Então,
tem um ódio às mulheres no centro da extrema-direita, que é um ódio ao feminino, porque, no fim das contas, nós temos tratado muito mal a nossa sexualidade no Ocidente, né? Nós temos produzido homens frágeis, que são criados para se afirmar pelo grito e pela violência, e nós temos produzido ainda uma ideia de que um matrimônio e de que um namoro são obrigatórios. Eu acho que não, meninas. Eu acho que ele não é obrigatório, não. Obrigatório é você ir para a universidade. Você não tem que se adequar de forma alguma ao grupo. Né? Esses fenômenos de contágio da escola pública, onde todas as meninas de uma turma engravidam porque se criou uma ideia entre elas de que é uma onda, né? Então eu percebo muito esses fenômenos de contágio, isso me preocupa muito. E me preocupa muito, eu não quero culpar o professor, afinal de contas ele já é muito precarizado no seu ofício, mas me preocupa muito que alguns professores confundam a sala de aula com o púlpito. Então, o meu texto desse ano sobre o Dia da Mulher foi exatamente que, para a defesa das mulheres, nós precisamos de um Estado laico. Para a defesa das mulheres religiosas, para a defesa das mulheres não religiosas, para a defesa de todas as mulheres, porque o fundamentalismo religioso ele produziu uma série de violências no Brasil nesses últimos 4 anos. Conversamos com Luciane Soares da Silva, professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Foi uma grande satisfação conversar com você, Luciane. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu que agradeço. Que nos acompanha, que participa do nosso programa. E, repito, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, acesse a outras entrevistas. Toda quarta-feira, 18 horas, nós temos esse encontro com um entrevistado, temas variados. Próximo mês, o mês de abril, nós iremos dar um destaque às comunidades originárias. 19 de abril, comemora-se o Dia dos Povos Originários. E nós iremos reservar o mês de abril para conversar com lideranças indígenas, com lideranças da floresta, com lideranças dos movimentos sociais que defendem os povos originários. Mais uma vez eu quero agradecer a você, forte abraço e até a próxima quarta-feira.